da autoridade, policiais civis ou militares, do ofendido, vítima, ou de qualquer outra pessoa. Senhores, senhoritas, atenção a essas observações que nós vamos fazer agora, referente a essa modalidade de prisão em flagrante. A expressão logo após abrange o tempo necessário para que a polícia seja acionada, compareça ao local, tome informações acerca das características físicas dos autores do crime e da direção por eles tomada e saia no encalço destes. Então, esse logo após, ele tem um certo lapso temporal que engloba todas essas providências. Não é esse logo após, bem ao pé da letra, tá? Uma vez iniciada a perseguição logo após a prática do crime, não existe prazo para sua efetivação, desde que referida perseguição seja ininterrupta. Então, isso é um outro ponto importante. Começou a perseguir, pode demorar um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Não houve interrupção da perseguição, na hora que for preso, vai ser considerado preso em flagrante delito, nos moldes do artigo 302, inciso 3º do Código de Processo Penal. Por isso, a perseguição ela pode durar vários dias, desde que os policiais estejam o tempo todo em diligências no encalço dos criminosos, fato que, em geral, só ocorre em crimes de maior gravidade. Ao contrário do que se possa imaginar, iniciada a perseguição, não existe prazo de 24 horas para efetivação da prisão em flagrante. Não existe esse prazo, gente. O que existe na lei é um prazo de 24 horas para a lavratura do auto de prisão após esta ter se efetivado. É o que estabelece lá o artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tampouco a palavra perseguição supõe que os fugitivos estejam na esfera visual dos perseguidores, mas tão somente que os últimos estejam no encalço dos autores do crime à sua procura, ou seja, não precisa ver aquela perseguição que o cara vai à frente, a polícia já vem bem atrás vendo eles, né, e procurando alcançá-los. Não, essa perseguição pode implicar, a polícia está indo na casa de um, na casa do outro, procurando um, procurando o outro, indo na casa de amigo, buscando informação. O importante é que essa perseguição seja ininterrupta. Mas já aproveitando aí a deixa, né, falar esse prazo de 24 horas, eu gostaria de comentar também uma outra situação muito comum na área, para quem não conhece, ou para quem não atua na área, para os leigos, para o estudante de direito, enfim, muita gente pensa assim, o cara cometeu o crime, fulano, você tem que se esconder 48 horas para só depois você se apresentar para acabar o flagrante. Senhores, senhoras, senhoritas, pelo amor de Deus, não existe esse prazo, não existe lei, não existe nada, nenhum tipo de legislação que prevê esse prazo de 48 horas ou de 24 horas. Fulano de tal, você precisa se esconder durante 24 horas para fazer cessar o flagrante. Senhores, senhoras, senhoritas, isso não existe, esse prazo não existe. Não sei quem criou esse prazo aí no imaginário social, mas esse prazo simplesmente não existe. Não houve perseguição, a pessoa pode se apresentar para a polícia até 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas após a prática criminosa, que a apresentação espontânea ela vai elidir, ela vai impedir a prisão em flagrante. Não significa que a pessoa não possa ser presa mediante prisão temporária ou mediante prisão preventiva, mas ela pode ficar tranquila que com relação à prisão em flagrante, esse risco já não existe mais, ok? Então, nada de prazo de 24 ou 48 horas para a pessoa se apresentar. Isso não existe. Nesse sentido,
nós temos a seguinte jurisprudência. É disso que, iniciada a perseguição logo após o crime, sendo ela incessante nos termos legais, não importa o tempo decorrido entre o momento do crime e a prisão de seus autores. Tem-se admitido pacificamente que esse tempo pode ser de várias horas ou mesmo dias. Observa-se que logo após a prática infracional, a vítima acionou a polícia através do cupom, que obviamente logrou passar as informações a toda a sua equipe, com vistas à colheita de informações que levassem à identificação dos supostos autores, desencadeando uma rápida investigação policial que resultou na prisão do paciente e do coautor. Nota-se que, mesmo tendo o encarceramento se efetivado algumas horas após a infração, o ato se deu em razoável espaço temporal, aliás, em tempo suficiente para o desdobramento das informações obtidas em conjunto pelo aparato policial. Desta maneira, a situação se amolda à categoria do denominado flagrante em sentido impróprio ou quase flagrante, previsto no artigo 302, inciso 3º da Lei Adjetiva. É isso que o STJ julgou no HC número 126.980, originado de Goiás, através da sua 5ª turma, tendo como relator o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, tendo esta decisão sido publicada no Diário de Justiça de 8/9/2009. Ok? Ainda, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 290, parágrafo 1º, estabelece que, parágrafo 1º, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo-o avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Perdeu de vista não significa que acabou a perseguição. Ele pode ter cortado outros caminhos para conseguir encontrar o acusado, o criminoso. Ele pode ter buscado informação junto a outras pessoas que tenham visto para onde esse acusado criminoso se direcionou. Enfim, e a linha B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, a própria lei estabelece que essa perseguição ela não precisa ser com contato visual, ou seja, quem persegue não precisa estar o tempo todo de olho, vendo, avistando o perseguido para se caracterizar a prisão em flagrante. Isso nos termos do artigo 290, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Outro ponto importante de se estabelecer quando a gente fala de perseguição é a respeito do seu início. O início da perseguição a que se refere o artigo 302, inciso 3º do Código de Processo Penal, diz respeito ao término da ação delituosa e começo da fuga do bandido. Não se pode, portanto, considerar presente tal situação quando alguém que está viajando é vítima de furto e, ao retornar para casa dias ou horas depois, aciona a polícia ao perceber que os bens da residência foram subtraídos. Aí, babau. Quer dizer, ele pode desencadear a persecução penal, pode ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, desencadear a investigação, só não vai existir o flagrante. Mas no decorrer das investigações pode-se descobrir a autoria do crime, desenvolver a persecução penal e, dependendo, o juiz pode determinar até mesmo a prisão preventiva dessa pessoa. Para a configuração do flagrante impróprio, é irrelevante que o agente tenha conseguido ou não consumar o crime que pretendia cometer. Vai haver flagrante, só não flagrante de um crime consumado, mas sim flagrante de um crime tentado. É plenamente possível tal modalidade de flagrante em crimes tentados. Exemplo, o ladrão foge do local do crime sem nada levar por ter soado o alarme sonoro existente no estabelecimento, sendo, por conta disso, desencadeada uma perseguição que culmina em sua prisão. Então, a consumação do crime não é fundamental para a caracterização do flagrante.